É isso aí, Babi. Para tudo, pessoal. Vocês estão nos assistindo agora ao vivo aqui para todo o Brasil. Essa pauta vai para tudo mesmo, porque nós estamos recebendo aqui a doutora Juliana, neurocientista, que vai falar sobre... Sabe aquela pessoa que não sabe por nada dizer não? Ela vai te ensinar a partir de hoje, hein, meus queridos? Boa tarde, doutora. Renata, é um prazer estar aqui com você. É um prazer te receber. Nossa, eu já estava aqui nos bastidores, eu e a doutora Juliana, o nosso diretor, seu Antônio, aqui conversando e debatendo muito sobre um tema muito pertinente, que é a gente aprender a dizer não, e o povo não sabe dizer não, né, doutora? Renato, é tão importante isso. Aliás, eu recebo muito essa pergunta, tá? Demais, né? Demais. Como que eu faço para aprender a dizer não? Que coisa é essa, né? Como é que a gente... Que mecanismo é esse que está na nossa mente, né, Renato? E porque já queremos abrir essa pauta já perguntando, doutora, por que nós, seres humanos, não conseguimos dizer não? Por que isso? Olha só, primeira coisa, Renato, é que existem alguns mecanismos na nossa mente, né? A gente tem um nível mental chamado subconsciente, é um nível mais profundo da nossa mente. E ali a gente geralmente armazena alguns padrões, né? Vamos dizer que as nossas memórias, elas ficam registradas nesse nível mental. Então, o que acontece? Às vezes, quando eu falo a palavra não parece uma coisa esquisita? Não parece negativo o não? Então, a gente tem um medo de desagradar aquela pessoa, de falar, será que ela vai ficar feliz comigo? Será que vou gerar um conflito ali naquele não? Não fica uma coisa meio... Fica. Né? Ainda mais quando são um tipo de pessoas, um exemplo, que você está sempre dizendo sim para ela, diz sim hoje, diz sim amanhã, diz sim depois. Lá para a sétima tentativa que você disse o sim, quando você vai falar um não, a pessoa já fica chateada com você. Já não quer mais falar contigo. Poxa, ele sempre disse sim para mim, agora está dizendo não? O que eu fiz? Ou então, por que ele está me dizendo não? Exatamente. Fica esse conflito, né? Então, por conta disso, Renato, é que muitas vezes a gente não consegue dizer o não. Você fica com aquele medo de desagradar aquela pessoa. Será que ela vai continuar sendo minha amiga? Sim. Né? Será que esse relacionamento, às vezes, é entre relacionamento amoroso? Será que eu não vou gerar um conflito dentro de casa? Então, eu vou ceder, eu vou dizer sim, porque tá tudo bem. Mas, muitas vezes, não tá tudo bem. Né? Muitas vezes a coisa, você começa a somatizar ali tanto sim, que esse sim pode virar algo negativo dentro de você, entendeu? E eu estava conversando aqui com a doutora Juliana também acerca de relacionamento. Eu acho que o mais difícil do não, doutora, é na base do relacionamento. Seja no relacionamento de amizades, ainda mais quando aquela amizade ela é profunda, de muitos anos, de você chega, né, a dizer o não. E o principal de todos, que é na base do relacionamento amoroso. Como que você, doutora, pode dar uma dica, pode chamar meio que a atenção das mulheres que estão passando nessa crise no relacionamento, nessa batalha, porque é uma batalha. A pessoa está no relacionamento muito bem, daqui a pouco houve-se uma briga, ou então houve-se uma traição, aí ela foi lá e disse não, que não queria voltar. Mas só que rola um sentimento, aí volta pro cara. Aí rolou outra briga, separou. Aí rola um sentimento e como que essa mulher, essa minha amiga que está nos assistindo agora, ela pode administrar essa fase do não na base do relacionamento? Olha, primeira coisa, Renato, é estabelecer prioridades. Assim, eu defendo muito a nossa saúde mental, né? O nosso mental e o nosso emocional, ele está totalmente ligado e isso reverbera nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Então, assim, se eu não tiver prioridades ou estabelecer essas prioridades, eu vou ter dificuldade. Porque, assim, eu vou começar a fazer tudo pelo outro, né? Eu vou me doar ali ao máximo, que não tá errado, eu não sou contra isso, tá? Eu acho que o relacionamento, ele tem que ter essa troca, mas ele não pode ser uma via só. É uma via de mão dupla. Então, se eu tô percebendo que o meu parceiro não está dando tanto quanto ali eu preciso começar a estabelecer algumas prioridades. E ali, esse limite que você impõe é o dizer não. Porque às vezes você fala, tá, mas esse não tá ferindo o meu emocional? Tá ferindo o meu mental? Será que eu não tô ficando mais ansiosa, mais chateada e até eventualmente com um princípio de doenças psicossomáticas, que é muito comum, eu já atendi vários casos assim, tá? Sério, doutora? De mulheres que me procuraram para justamente conseguir estabelecer esse limite de dizer o não, né? Nossa, e quando você fala de prioridades, você fala relacionado
ao que, mais ou menos, no sentido que nós estamos abordando Claro. no lado do relacionamento, mas quando você fala de prioridade, fala também sobre as pessoas ficarem muito esperando em troca. Um exemplo, você deu aqui um exemplo falando que as pessoas vai tá dando, tá se doando, e ela tá esperando, a outra tá esperando também receber algo em troca. É mais ou menos isso, doutora? É, exatamente, Renato. Pode falar. Pode falar. Não te cortando, mas cortando. Cortei ele aqui. Não te cortando, mas cortando. Pode falar. Assim, essa prioridade é uma forma de você realmente olhar para você. Só que quando eu falo olhar para você, não é no sentido de, eu não me toque, não me rele. Não é isso. É realmente você não esperar da pessoa. Se você está dando, tudo bem, tá ótimo. Mas não espere que aquela pessoa faça o mesmo, porque ali pode começar a gerar um conflito, tá? Isso é. Entendi. A gente pode fazer testes? Claro. Teste, por exemplo, eu vou doar, não falando para a pessoa, claro, Sim. né, mas eu acho que a vida em si, pessoal, ela já é um teste, né? Muitas pessoas têm recebido tantas decepções no dia a dia e a vida já tem nos ensinado muito isso. E é o que verdadeiramente você está passando para a gente aqui nessa hora, né, doutora? Exatamente. É muito importante essa coisa de você fazer, você tem que estar em primeiro lugar, isso é muito importante, Sim. assim. Um relacionamento, são os dois, né? É uma via de mão dupla, você se doa, a pessoa se doa também, mas é muito importante você olhar para você em diversos momentos, em diversos aspectos, porque senão, se começar a ferir muito isso, e às vezes quando a gente fala de saúde mental, é muito importante olhar por esse ângulo de como eu estou me sentindo, como que eu tô, como é que eu acordo, como é que eu durmo, quando eu penso naquela pessoa, como que eu me sinto. Se eu começar a analisar isso, eu vou perceber se eu tô bem ou se de repente não, eu não tô tão bem assim, como eu gostaria. Entendeu? Então, começar a estabelecer esses limites dentro do relacionamento vai ajudar muito. Eu sei que às vezes é um tanto quanto, né? É desafiador você dizer não para um parceiro. Você não precisa falar isso de uma forma bruta, não é disso que a gente está falando. Você pode ser leve, pode ser leve, tá, Renato? Não é de cara, assim, entendeu? Pode ser uma coisa leve, saudável e você apenas mostrar e colocar ali como que você se sente naquela situação e que você não gostaria de seguir dessa forma, que você não gostaria de fazer tal coisa. É um ditado popular que todos comentam: não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. É uma palavra assim muito clara e isso é abordado em todos os sentidos, né, doutora? Sim, com certeza. Seja para relacionamento amoroso, seja para a vida, seja para a vida pessoal da pessoa, para trabalho, para todos. Porque o que eu faço, desejo para as pessoas, com certeza, seja ele bom ou ruim, vai acarretar na vida da própria pessoa. Com certeza. O grande perigo que tem por trás, Renato, é a somatização dessas questões, tá? Então, assim, a gente parte do princípio de que o nosso cérebro, ele envia uma bioquímica para o nosso organismo, tá? E essa bioquímica, ela pode alterar o funcionamento do organismo da pessoa. Entendi. Então, se eu começo a somatizar questões emocionais negativas, ou eu começo a somatizar um problema, uma briga, um conflito que eu tive dentro de casa, o meu corpo vai sentir. E esse é o perigo. Entendeu? Verdade. E sente. Aí causa o que na pessoa? Depressão. Aí causa que as pessoas não têm nem força de levantar. Falou uma coisa muito interessante, é verdade, doutora, isso mesmo. Que isso causa o emocional na mente da pessoa e até mesmo físico. Eu tenho visto isso muito. Interfere diretamente no nosso organismo. Isso. E agora nós vamos falar sobre o relacionamento pai, mãe e filhos. Doutora, eu já quero que você já bote para todas as mães. Os pais precisam ou não precisam dizer não para o filho, doutora? Responde. Olha, Renato, muito importante isso. Eu imagino que você deve receber muito esses casos na sua clínica, né? Com certeza, muitos casos. É diariamente, doutora? Diariamente. Porque, e muito assim, muitas mães que às vezes, esse conflito, né, de falar, ai meu filho, como é que eu faço? Inclusive, recentemente, até um depoimento aqui, eu precisei ter uma atitude assim um pouco mais firme com o meu filho e a gente fica meio assim, dá uma balada em você, porque você Seu filho fala... tem quantos anos? Ele tem 7 anos. 7 anos. 7 anos. E aí ele geralmente assim, obedece muito, eu falo uma coisa, eu falo, filho, faça isso, ele vai lá e faz e tal, mas dessa vez eu precisei ser um pouco mais firme. A gente não precisa gritar, não precisa de nada disso, de violência, nada disso, mas eu precisei ser um pouco mais firme. E eu percebi que na sequência eu fiquei um pouco assim,
eu falei, ai, será que eu... Com remorso? Eu fiquei um pouco, será que eu fui Sério? muito rude? Será que eu fui... Mas por outro ângulo eu olhei e aí eu disse assim, não, mas foi importante, porque eu precisava corrigir. E como ele tem 7 anos, a título de curiosidade, desde quando a gente nasce até os 7 anos de idade, é o período onde nós construímos o subconsciente daquela criança. Então ele é influenciado pelo meio. A mãe, o pai, os professores, os avós, todas aquelas pessoas que vivenciam, né, com aquela criança no período, ela vai influenciar na construção mental dessa criança. Depois dos 7 anos, aí ele começa a ter as próprias atitudes, os próprios pensamentos, dizer eu gosto disso. Ensinado pelos pais de caráter, né? Isso, exatamente. Então, se a gente não faz isso e não estabelece um limite para essa criança, isso vai reverberar na vida adulta de uma forma muito maior do que a gente pode imaginar. Uau! Entendeu? Doutora, e como ajudar, como a gente está falando aqui sobre caráter, como ajudar no sentido, aquela mãe de primeira viagem? O que eu tenho, a gente estava conversando aqui nos bastidores, Sim. são muitas mães de primeira viagem que ficam naquela, ai, meu filho, e vai dando 2 anos, vai dando 3 anos, vai dando de tudo pro filho. Eu já vi uma criança de 3 anos de idade bater na cara da mãe, quando a mãe negou algo pro filho, de 3 anos. Eu já vi filho de 2 anos e meio a 4 xingar daqueles palavrões mais absurdos possíveis a mãe, né? A gente vê muitos casos no shopping, aeroporto, de criança ficar esperneando, chorando, gritando altíssimo, porque a mãe não deu pro lito ou não permitiu da criança fazer o tipo de jogo. Como ajudar essas mães, principalmente mães de primeira viagem? Sim. Olha, Renato, é bem difícil, realmente, assim, existe uma cultura já, né, da gente falar assim, eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Verdade, é isso mesmo, não é? Tudo aquilo que eu não tive. Então já é naturalmente uma cultura que a gente, é natural isso, né, dos pais, que é importante olhar por esse ângulo do que vai acontecer, porque quando a gente fala de educação, eu preciso preparar essa criança para que ela, na vida adulta, ela vai reagir de uma determinada maneira, ela vai trabalhar, ela vai ter relacionamento. Então, tudo isso que a gente está fazendo na primeira infância e na adolescência, essa educação, ela vai reverberar nesse adulto, em algum momento. Então, é importante a gente pensar nisso, né? E olhar por esse aspecto psicossomático. A nossa psique, ela influencia as nossas reações, influencia tudo isso. Então, é começar a olhar um pouquinho por esse aspecto, assim, a importância de impor limites. Porque dizer não, como eu disse agora, é difícil, gente. É difícil falar não para uma pessoa que a gente ama, é difícil falar não para um filho que, dando meu exemplo, eu trato meu filho, meu amor, vem cá com a mamãe, vamos fazer isso juntos, vamos, nananã. Então a gente sempre tá falando com aquela voz mais calma, mas assim, de repente você precisa ser um pouco mais firme. É um desafio. Mas a primeira coisa, Renato, é entender assim, eu preciso colocar esse limite para o bem dessa criança. Para o bem dessa criança que será um adulto amanhã e que ele precisa desse limite para que ele seja um adulto responsável, para que ele honre os seus compromissos, para que ele honre o seu relacionamento. Então é uma educação mesmo, né? E dar tudo. Como será que eu estou construindo psiquicamente essa criança? Né? Dar tudo significa, eu vou conseguir tudo muito fácil. E a gente sabe que não é assim na vida real, né? Ele vai precisar trabalhar, ele vai precisar ir atrás, ele vai ouvir não das pessoas, né? Então a gente começa a preparar essa criança para que realmente ela seja um adulto ali mais responsável, mais firme, né? Olhar por esse ângulo vai ajudar bastante. É verdade. E você, doutora, como mãe, voltando ainda ao assunto, eu falo, a senhora como mãe, você está ajudando a todas essas mães que estão nos assistindo, essas mulheres, a poder ter esse pulso de poder falar. Como é que foi para você, como é que foi a criação do seu filho no comecinho? Hoje ele está com 7, você já conseguiu, né, falar. Sim. Mas e aos 2, naquela fase que a criança já está começando a dizer pai, mãe, já está começando a pedir as coisas. Como é que foi para você? Como é que foi o ensinamento teu com seu filho? Olha, Renato, assim, como mãe de primeira viagem também, né? Como porque mãe você de só primeira, tem um, né? só tem um. Só tem um. Assim, no início, a criança nessa fase, 2, 3 aninhos, ele quer pegar as coisas, quer mexer, quer colocar a mão, quer pôr na boca. Então, é uma fase que a gente precisa necessariamente falar bastante o não, né? Para justamente mostrar os limites e tudo mais.
Mas assim, como eu trabalho como neurocientista, eu trabalho muito com a questão da reprogramação mental, né? Isso é uma das... eu tenho alguns métodos e técnicas para que a gente consiga restabelecer alguns padrões mentais. E isso pode começar desde a primeira infância. Então, eu utilizo muito de processos meditativos mesmo para crianças, e eu comecei a introduzir algumas informações a nível do subconsciente para que meu filho pudesse entender algumas coisas. Então, foi uma construção, né, que a gente foi fazendo desde o início até hoje. E eu percebo realmente que isso transforma. Claro que a criança, ela tem os momentos de criança. Criança é criança, né? Criança quer correr, quer fazer, quer acontecer, né? Mas assim... quando eu chego para ele e falo, eu preciso que você faça isso agora, é muito importante, você precisa confiar na mamãe. Eu percebo que ele para. Então, o que fez isso? Foi esse processo de reprogramação mental. Então, você já começou cedo? Já comecei cedo. Então, meu filho com 2 aninhos, eu colocava meditação para ele dormir, fazendo afirmações positivas. É bom isso, doutor? Eu tenho algumas meditações para adultos e para crianças, né? Gratuitamente mesmo, que eu libero em alguns canais da internet, e justamente para ajudar, porque eu acho que é importante essa criança, desde a primeira infância, ela começar ali a receber aquelas informações positivas. Então, são afirmações, são processos meditativos junto com a reprogramação mental, enviando informações novas para aquele subconsciente. E esse tipo de meditações que você faz, de programar, tanto para adultos quanto para crianças, faz também com que no dia seguinte a pessoa acorde menos estressada, menos pensativa em problemas. É mais ou menos isso, doutora? Sim, exatamente, Renato. Porque a pessoa já fica estressada no dia a dia. Aí quando vem essa programação que você acabou de relatar pra gente, vai tirando toda aquela tensão, vai tirando todo aquele estresse. Explica um pouquinho pra gente. Olha, eu recomendo sempre que essas meditações elas sejam feitas antes de dormir. Quem me acompanha já sabe disso. Por quê? Quando você dorme, o seu subconsciente ele acorda. Então ali toda aquela coisa que você ficou vivenciando durante o dia, eu fiquei preocupado com os meus filhos, eu fiquei preocupado com aquela conta que eu tenho para pagar, eu fiquei pensando naquele problema do trabalho, e foram uma série de coisas ali que eu fiquei pensando. Quando eu vou dormir, o meu subconsciente acorda, ele traz aquilo à tona. Então a meditação, ela entra, Renato, como algo justamente para interferir esse processo. Então a meditação está lá falando que o seu corpo é saudável, que você é uma pessoa saudável, que os seus órgãos funcionam perfeitamente. Aí você começa a ouvir aquilo. Naturalmente o seu corpo vai relaxando e quando você acorda, você vai se sentir melhor. Porque essa foi a informação que você colocou ali antes de dormir. Nossa, que top! Olha aí, a doutora Juliana passando todas as dicas de milhões que vocês vão entrar nas redes sociais dela, vão seguir. Ainda tem muito mais dicas e informações que ela vai estar passando. Agora, doutora, como melhorar o relacionamento familiar sem a gente precisar discutir? Porque, olha, o que tem de família, você me ofendeu, pai, eu não te... Olha, é tanta discussão em família. E como melhorar esse relacionamento dentro da família sem precisar discutir? É um desafio isso, né? Porque viver em família é aquela coisa, cada um tem a sua opinião, né? Então, um acha uma coisa, o outro não concorda, a mãe acha isso, o pai acha aquilo, é uma loucura, né? Então, assim, essa divergência de opinião é o que geralmente causa os conflitos. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, a gente pode falar, a maneira, existem várias formas de falar a mesma coisa. Então, eu posso falar de maneira rude, né? E chegar e impor a minha decisão, ou eu posso dar exemplos, eu gosto muito de utilizar isso. Quando você dá um exemplo de alguma coisa, você faz com que o subconsciente ele saia de cena. Eu vou explicar como que isso ocorre cientificamente. O subconsciente, ele sempre vai rejeitar aquilo que ele desconhece. Então, quando eu chego com uma nova informação, a tendência do subconsciente é rejeitar. Naturalmente, ele vai fazer isso. Só que, como eu já sei disso, eu vou usar uma estratégia para que ele não negue o que eu estou falando. Então, vou dar um exemplo que eu uso muito com meu filho. Inclusive, por isso que as pessoas falam, nossa, mas por que ele te obedece tanto? Tem muita gente que fala mesmo, isso. Doutor? Por que ele te obedece tanto? Eu falo, gente, são algumas técnicas. Então, assim, quando você vai dar um exemplo, isso vale para adultos também, dê o exemplo de uma outra pessoa. Então, por exemplo, ai mamãe, mas eu não quero fazer isso. Não gosto de fazer isso. Filho, você sabe que teve uma pessoa lá no trabalho da mamãe
que aconteceu exatamente o que está acontecendo com você agora. A mamãe pediu para ele fazer isso, 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 e ele fez. Aí ele fala, ah, é? Eu falo, é. Ah, então tá bom, eu vou fazer. Ah... Porque você trouxe, Olha. você terceirizou. Isso você pode utilizar em diversas coisas, Renato. Não é só para criança, você sempre dá o exemplo de uma outra coisa. E aí você mostra, o subconsciente nessa hora, ele abre a guarda, porque ele fala, então peraí, se aconteceu aconteceu com ele, tudo bem acontecer comigo. Entendeu? Entendi. Principalmente quando é uma coisa difícil, você precisa dar uma notícia ruim. Você pode mostrar que isso ocorre com outras pessoas também, que não é uma coisa exclusiva com você, que tá tudo bem isso acontecer, que tá tudo em paz, não se preocupe com isso. E aí a pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, é verdade. Nossa, é real, aconteceu isso comigo, aconteceu com fulano mesmo, você tem razão. Aí o subconsciente sai, ele abre a guarda. Gente, olha essas dicas. É verdade mesmo. E a doutora Juliana, ela vai estar dando um treinamento agora nos próximos dias. E vocês aí, ó, daqui de São Paulo, do Brasil inteiro, já pode pegar esses conselhos que a doutora vai estar passando. Pode falar um pouquinho sobre esse treinamento que você vai estar passando, doutora? Sim. Renato, esse treinamento chama-se Confraria das Mulheres, né? É um treinamento exclusivo para mulheres. Uhum. Eu faço treinamento comportamental também, de alta performance, para a gente trabalhar todas as áreas da vida. Então, quando eu falo todas as áreas da vida, é a nossa saúde mental, o nosso crescimento, a nossa prosperidade, os nossos relacionamentos como um todo. Então, é um treinamento que a gente faz online, então realmente dá para ser de qualquer lugar do Brasil, né, em outros países também, pessoas acompanham. E a gente vai passando diversas dicas, né, e exercícios práticos, porque eu trabalho muito com a parte prática, tá? O meu trabalho tem a teoria, porque é importante a gente entender os mecanismos da nossa mente e o que ela pode influenciar na nossa vida, mas eu trabalho muito com prática, tá, gente? Então, assim, é um treinamento bem prático para que você possa se desenvolver em várias áreas da vida. E ele é exclusivo para mulheres. Alô, minhas amigas, mulheres, chegou a hora de você falar na cara daquele homem, não. Chega de sofrência, chegou o momento de você aprender com a doutora Juliana a também falar não. Aí eu te pergunto, doutora, o índice das pessoas que falam mais a palavra não tem sido mais das mulheres do que dos homens ou mais dos homens que as mulheres? Fala pra gente aí, mediante o que você tem recebido lá na tua clínica. Olha, geralmente os homens têm mais facilidade de falar não. Sério? Você acredita? Sério? Assim, falando no âmbito geral, tá? As mulheres têm um pouco mais de dificuldade. Os homens conseguem falar mais. Eu acredito muito que é pela praticidade, assim, né? Uma característica muito forte masculina é a praticidade. Então, geralmente, os homens são mais práticos, eles são mais descolados, mais soltos, sim é sim, não é não, eu não quero fazer agora e tal. E a mulher, ela tem esse lado, não é, claro, gente, eu não estou generalizando. Realmente, assim, é algo que é uma tendência do que a gente tem visto, né, desses estudos que a gente faz. Mas, assim, geralmente para a mulher, ela vai procurar agradar mais, ela vai procurar se desdobrar um pouquinho mais, ela vai falar, poxa, mas eu quero, né, não quero deixar ele chateado. Então, ela vai pensar um pouquinho mais para falar o não, né? Então, eu acho que para as mulheres tem um pouquinho mais de dificuldade. É verdade. Diga não às drogas. Pronto, isso aí é o principal que você vai ter que dizer não pro resto da tua vida. Diga não às drogas. Não é isso, doutora? Com certeza. Isso é muito importante. Diga não às drogas, defendo absolutamente. Isso impacta muito na nossa saúde, no nosso mental, no nosso emocional, né? É verdade. Só pra gente resumir, pra nós finalizarmos, falamos sobre o âmbito de relacionamento amoroso, falamos sobre família, falamos sobre mulheres, né? No caso do não das mulheres, dos homens, e agora só o pessoal de cada um. A pessoa em si, ela precisa. Qual que seria o gatilho, a palavra-chave que você dá pra gente fechar para essa pessoa aprender de uma vez por todas a dizer não? Olha, para fechar assim com chave de ouro, eu gosto muito de praticar o auto-amor, né? Eu falo muito de autoestima, de você estar bem com você mesmo, seja mulher, seja homem, não importa. É realmente você acreditar em você. E muitas vezes, a importância de dizer o não, de você estabelecer isso para você mesmo, é tão grande que isso vai reverberar na sua saúde, vai reverberar nos seus relacionamentos, vai reverberar na sua carreira, no teu sucesso. Então, assim, se coloque
sim em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, não é feio. É você definir as suas metas, colocar ali, escrever aquilo que você acredita, acreditar nos seus sonhos e não se importar tanto com a opinião, porque às vezes você fica com medo de dizer não, Verdade. porque a gente, a questão da opinião das pessoas. E não dá para agradar gregos e troianos, né? Cada um tem uma opinião, cada um acha de uma forma. Então você tem que sempre ser muito persistente e acreditar em você, que sem dúvida você vai seguir em frente, vai ter muito sucesso. E vai arrebentar. E vai arrebentar. E vai ser uma mulher empoderada que nem a doutora Juliana, que está aí obrigada. aconselhando tantas as mulheres, vai dar esse treinamento. Tem data? Olha, esse treinamento, ele iniciou, né, recentemente, a gente teve só a primeira aula, mas como ele é online, a gente trabalha com uma plataforma, Então já dá qualquer lugar do Brasil, do Isso, mundo. qualquer lugar do Brasil, já legal. temos várias confrades que já estão fazendo parte, então você consegue acessar tudo aí pelas minhas redes sociais, tem todas as informações lá. Ai, ajuda, por favor, as minhas amigas que estão nos assistindo, porque o nosso público é muito grande e feminino. Eu quero que você ajude essas minhas amigas, por favor, para elas, principalmente na área do amor. Sim. Que eu quero que elas, né, Com se certeza. respeitem, se amem, se valorizem. E não deu certo, o cara te traiu, bota pra correr. É isso mesmo. Com o maior prazer, Renato. Estou aqui para o que vocês precisarem, viu? À disposição. Tá bom, doutora, deixa seus contatos, fica à vontade, por favor. Com certeza, gente, vai ser um prazer no meu Instagram, @Juniza, com Z, Juniza Oficial. Eu vou estar à disposição lá de vocês, publico conteúdos diariamente, tenho grupos fechados só de mulheres para passar recados, tenho meditações também no Spotify. Tá tudo disponível nas redes sociais e pelo meu Instagram, @Juniza, com Z, Oficial, vocês encontram tudo. Telefone de contato? 011 91081 2708. 011 91081 2708. Ali vocês recebem todas as informações. Doutora, você está preparada para as mulheres começarem a te ligar a partir de agora, quando terminar a pauta? Opa, com certeza. Pode Preparadíssima, pode ligar. Pode ligar, hein? Doutora, Combinado. muito obrigado. Que Renato. pauta maravilhosa. Eu aprendi também, né? Absorvi bastante coisas da tua parte hoje e a partir de hoje eu vou aprender a dizer não. Tá Preciso. vendo? Com certeza, eu te apoio. Fechou. Tamo junto. Obrigado. Obrigada a você.